Então, pessoal, continuando então na Semana da Gratidão, hoje eu tenho um fato para contar, né, que é com relação à saúde, né? Como eu consegui ajudar na cura do meu filho, como eu mesma me curei usando o poder da gratidão, né? Começando pela história do Bernardo, do meu filho, há uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma conjuntivite. E essa conjuntivite, ela não era uma conjuntivite comum. Ela começou indo e voltando até um ponto que ela não foi mais. E cada vez pior. Meu rosto estava até deformado, um lado do rosto, de tão inchado que estava e tal. Eu resolvi ir no Rio de Janeiro e num lugar que só era especializado em olhos, né? E lá eu fui diagnosticada com uma conjuntivite raríssima, que ela, tipo, criava uma membrana em torno dos meus olhos, né? E eu precisava raspar o olho a cada 3 dias e usar corticóides, usar remédio muito forte a cada 4 horas. E, né, foi um mês bem difícil, bem complicado. O Bernardo ainda era criança. Mas eu fui, né? Eu passei por isso. Quando eu comecei a melhorar, o Bernardo começou a apresentar conjuntivite também. E aí, gente, o meu desespero, eu fiquei, ai meu Deus do céu, e se a conjuntivite que ele tiver for igual a minha e ele tiver também que raspar o olho a cada 3 dias? Eu já fiquei pensando, né, no desespero que seria isso. E os dias se passavam, eu usava os remédios comuns para conjuntivite, que o médico da emergência passou para ele, e nada dele melhorar. E aquilo ia me angustiando. Até chegar ao ponto, gente, de eu sentir uma intuição e falar assim: peraí, Simone, você só tá focando no olho ruim. Esquece que o outro olho e o resto do corpo estão saudáveis. E realmente era isso, né? Ele continuava brincando como sempre brincou e tal, fazendo as coisas normalmente, só que com um dos olhos ruim. E eu falei assim, cara, quer saber? Ao invés de reclamar, eu vou agradecer pela saúde do Bernardo, o quanto que ele é um menino saudável, o quanto que ele ainda continua brincando, o outro olho que tá bom, não, a conjuntivite não passou pro outro olho, então eu vou agradecer. E eu comecei a ter esse processo, né, de pensamento e a focar. Quando eu olhava pro Bernardo, eu olhava somente pro olho bom. Eu não ficava olhando o olho ruim como eu fazia até aquele momento. Eu olhava pro olho ruim e ficava com peninha, com dó, e aquilo me angustiava e tal. E eu passei a só focar a minha atenção no olho bom. E aquilo aos poucos, né, foi me acalmando, foi me tranquilizando e eu agradecendo, né, por mais difícil que fosse agradecer, né, sabendo que ele não estava 100%, mas eu continuava agradecendo pela saúde, que ele é um menino saudável e tal, e via ele brincando normal e tal. Com o passar dos dias, né, dali a pouquíssimos dias, não lembro quanto tempo passou, o olho finalmente começou a melhorar, a desinchar e a voltar ao normal. E eu dei graças a Deus, eu agradeci mais ainda, porque eu percebi que não era a conjuntivite do tipo que eu tive, porque senão não ia simplesmente desaparecer assim, né? É... E aí eu agradeci e foi uma grande lição que eu tive, né? Quando a gente tá. A gente não tem o poder sobre a outra pessoa, mas quando é mãe com relação a filho, tem uma energia diferente, né? Nós ainda estávamos muito conectados ainda. Então foi uma lição para mim, focar na saúde e não na doença, né? E é assim, gente, quando a gente vê que tem uma pessoa doente, alguém que a gente gosta muito, que tá passando por dificuldade de saúde, a oração mais correta que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa é ficar num estado tranquilo, em paz, de gratidão e imaginar aquela pessoa bem, como se ela não tivesse nada, né? Fazendo as atividades diárias normalmente, como a gente conhece aquela pessoa. Essa é a forma mais eficaz de se orar por alguém que esteja passando por problema de saúde, né? É o que a gente pode fazer como pessoa separada da outra pessoa, tá? Porque tenho muitas questões envolvidas aí com relação a eu influenciar o que acontece na vida do outro. O que eu quero dizer é que eu não posso ser responsável pela cura ou pela doença de outra pessoa,
sabe? A pessoa que está enferma, ela tem que aceitar que ela é saudável, ela tem que se convencer que ela pode ser curada para ela conseguir essa graça, tá? Nós, como pessoas separadas, a gente pode ajudar energeticamente, mas é só isso que a gente pode fazer. O maior trabalho, né, está com a própria pessoa. E foi exatamente o que aconteceu comigo nessa segunda história que eu vou contar para vocês. Também algum tempo atrás, depois desse episódio da conjuntivite, né, sei lá, uns 3 anos, 2 anos, sei, mais ou menos isso aí, eu comecei a desenvolver do nada, assim, uma dor no corpo, como se fosse uma gripe, né? Só que eu tava com uma criança em casa, né? Então eu não pude fazer repouso, eu tive que levantar para fazer comida, para dar comida, enfim. Eu não pude cuidar de mim como eu deveria cuidar. E eu sentia muita dor. Aquele dia eu tava com muita dor, apesar de estar tomando remédio a cada 4 horas. Eu tive febre, eu tive dor no corpo o tempo todo, dor de cabeça. E passava o efeito do remédio, voltava tudo de novo. Até que chegou um ponto, isso durou um dia, tá? Até que chegou de noite, eu lembrei de uma palestra que eu assisti da Elaine Orives falando que todas as nossas células, elas sabem como se consertar, né? E a gente deve confiar nesse processo. E aí eu falei, tudo bem, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, agora que o Bernardo estava com o pai dele, né? Eu poderia focar mais em mim. Eu deitei, tomei mais um remédio, deitei e falei assim, Deus, Criador, Tu sabes como me curar. O meu corpo sabe exatamente como voltar ao estado natural dele, que é a saúde, que é o bem-estar. E eu, neste momento, eu relaxo e coloco toda a minha fé nesse processo curador. E simplesmente resolvi dormir, me entreguei, gente. Até aquele momento eu não estava conseguindo relaxar, eu ficava tensa, a dor no corpo não estava conseguindo, eu não estava conseguindo deitar uma posição direito, não conseguia encontrar uma posição confortável. E a partir do momento que eu fiz essa declaração e relaxei o corpo, relaxei a tensão do corpo e adormeci, dali algumas horas, quando eu acordei, eu já não estava sentindo absolutamente nada. Não era efeito do remédio, porque já tinha passado o tempo do efeito, né, que seria o efeito do remédio. Eu sei que eu acordei me sentindo muito bem, revigorada, não 100%, mas uns 90%. E eu fiquei chocada com a minha recuperação rápida. Eu nunca tinha tido uma recuperação de gripe tão rápida quanto essa, onde eu me entreguei ao poder criador, eu me entreguei à sabedoria divina e relaxei, gente. E mais uma vez foi um aprendizado incrível com relação ao poder que todos nós temos, o poder da gratidão, de agradecer pela saúde ao invés de focar na doença. E essa atitude mudou o meu estado de saúde naquele momento, né? Então, mais uma vez, eu pergunto a você, você está passando por uma situação delicada de saúde? O que você pode fazer para aqui dentro mudar uma chavinha e começar a focar mais na saúde, em agradecer mais pela saúde do que focar no problema? Você costuma ficar o tempo todo no Google buscando sobre a sua doença? Não faça mais isso. Confie, agradeça a fonte, já agradeça que você tem saúde, que você é saudável e se entregue ao processo de cura, sabe? É infalível. Deus não quer ver você doente, Deus quer te curar, quer te ver saudável, quer te ver abundante, próspero. Deus não quer ver você na pior. Então confia nesse processo. Nossa natureza é ser próspero, nossa natureza é ser abundante e a nossa natureza é ser saudável. Não temos que lutar para buscar saúde. Quando nós estamos doentes, é porque algo não vai bem, a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? E a gente vai lá e tenta consertar, só que muitas vezes a gente não confia no processo. E esse é o caminho da entrega, é o caminho da confiança, é o caminho da gratidão, da fé, de você ver as coisas mesmo que elas ainda não tenham se materializado na sua vida. Esse é o segredo para a gente conquistar tudo que a gente quer. É confiar, é ver sem enxergar.